eles ficam ali com sentimento, eles estão contra e coisa, não tem malícia, não tem nada. Não é como a nossa mente. Louvado seja Deus, eles eram como criança. Portanto, Deus deu essa ordenança, só que Deus deu o conhecimento que Deus tinha. Deus sabe que Satanás tinha o conhecimento de Deus. Por isso ele foi explicar como era que funcionava. E até então Eva não tinha tocado no fruto, porque ela estava ainda em obediência a Deus, juntamente com o marido. Mas o diabo, achando brecha, porque ele sempre ele gosta do negócio do lado mais fácil, não tão denegrindo a postura e a firmeza da mulher, mas ele achou por bem tentar a mulher, porque se ele fosse por Adão era mais difícil. Ele foi pelo lado mais fácil. Com certeza Adão não estava presente quando esse evento aconteceu. Quer dizer, essa peleja, digamos que essa ofensa de Satanás vai interferir naquilo que Deus ordenou. Ele achou por bem fazer quando Adão não estava coberto. Portanto, ele disse: não morreis. Vamos dizer, trazer para o dia de hoje, como se fosse a maçã de branca de neve. O meu caiu, o menino não morreu. Não. Deus não deu as ordenanças porque eles ainda eram como crianças, eram como inocentes, eles não iam entender jamais. Mas o inimigo já sabia. A morte não era aquela morte física, comeu, caiu, morreu e envenenou, não. Era uma morte espiritual. Mas como eles eram a mentalidade de criança, não tinha como Deus explicar. Você já sabedoria de Deus, não explicou para ele, só disse: não toqueis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e disse a palavra do Senhor aqui: das animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta era mais astuta, o diabo, que a serpente. Ainda não era, mas foi depois desse projeto que ele tornou-se diabo e Satanás. Era, portanto, uma serpente, um bicho qualquer lá que a Bíblia fala que ele perdeu as pernas, ela ganhou uma outra forma que não era a forma antes que ele tinha, esse animal. E disse à mulher, é assim que Deus deu a pergunta que ele fez para a mulher, você vê, usando o animal. É assim que Deus disse: não comereis da árvore que está no meio do jardim. E a mulher repetiu as palavras que Deus disse. E a mulher respondendo disse: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, porque Deus tem dito isso antes para eles, para que não morrais. Ele disse a serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrais. Quer dizer, em parte o diabo não mentiu, ele omitiu a verdade, porque Deus não tinha dito como era o processo de se desobedecer comendo o fruto, mas o diabo adiantou, porque ele não tem projeto nenhum na vida de ninguém, ele não está nem aí para ninguém. Ele, com uma palavra de Deus diz: o jugo de Satanás ninguém suporta, o jugo de Jesus, ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o diabo ele já levou essa palavra justamente para fundir a mente da Eva, para que ela tocasse como aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele comeremos do fruto do jardim que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nele nem tocareis, para que não morrais. Diz a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque agora ele entrou no assunto que Deus não tinha explicado para eles lá, por eles serem ainda como criança. Deus disse: porque Deus sabe que no dia em que por meio se abrir o céu, os olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus não disse isso para ele, mas o inimigo foi lá e fez. Então o que ela instigou dentro do entendimento dela, que ela podia comer aquilo ali, que ela só ia ser como Deus, tá? Mas que não havia consequência nenhuma. Era uma coisa que era como se vai dizendo que Deus estava mentindo, não era assim, mas Deus simplesmente ele não disse o que era. Mas o inimigo foi lá e disse: louvado seja o nome do Senhor. Aí conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para. Aí essa altura, a serpente saiu e deixou lá, plantou a semente maligna na mentalidade dela, da mulher, e foi para lá. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, eles não sabiam nem o que era entendimento, pela inocência que era. Mas vamos lá, pela curiosidade, tomou o fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu? Deus tinha dado uma ordenança para Adão, e ele estava na responsabilidade. Mas como o inimigo é astuto, ele usou a Eva para fazer isso, ela comeu até então
Quando ela comeu, nada aconteceu. Porque a gente vai tentar entender isso. As coisas só piorou quando ele comeu. O que aconteceu? Ele viu que ela comeu e nada tinha acontecido. Mas não estava sobre ela a responsabilidade. Ele. Aí ele falou, não aconteceu nada, a serpente tem razão. Agora não tem nada a ver não. Aí quando ele tocou, e aí já sabeu o que aconteceu, que é o que nós tocamos aqui para frente. Da palavra de Deus, quem que veio sobre ele e sobre toda a raça humana. Louvado seja o nome de Deus. Aí tomou e comeu e deu também ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A primeira coisa que eles viram. Já começaram a se envergonhar um do outro. Porque até então, pela falta de entendimento, não teria entendido que estavam nus. Mas a partir daí já começou. Aí já o que entrou na mentalidade de um e de outro já foi uma coisa que era desagradável a Deus, porque eles já tiveram entendimento para entender que estavam nus. Então se foram abertos os olhos, conheceram que estavam nus e cozeram o quê? Já foram providenciar umas vestimentas. Porque eles estavam envergonhados um do outro. Louvado seja Deus. E fizeram para si folha de figueira e fizeram aventais. Louvado seja o nome de nosso Deus. Aí o que acontece? Vem a desobediência, da desobediência vem agora as consequências. E daí para frente, não precisamos mais ver o restante, que muitos que restante. Veio agora quando Deus costumava descer no jardim, ou cair da tarde, todos os dias que eu tinha esse costume de fazer. Já sabendo de todas as coisas que ele era onisciente, ele não precisa de ninguém pode nada para ele. Ele simplesmente queria ouvir da boca de Adão o que tinha acontecido. Chegando, não encontrando Adão na sua presença, vai embora do menino, quando ele sai dele, está. Verdade. Perguntou ele da boca, está eu estou aqui, por quê? Porque estou nu. Escondei Deus. Mas, por que? Como é que você está nu? Quem te falou que você estava com Deus? Já sabendo de tudo. Ele disse, não, porque a mulher que tu me desse, aí começou. Um bota a culpa no outro, bota a culpa no outro, bota a culpa no outro, e ninguém quis assumir a culpa. Deus reuniu todo mundo, fez ali um tribunal novo, julgou todo mundo, deu a sentença para cada um levou a sua, e agora você não fica mais aqui, porque você pecou e lá vai, abriu o portão do jardim do Éden, pôs eles para fora, pôs um anjo com a espada flamejante na porta para que eles não voltassem, e também comessem do fruto do que? Do fruto que Deus tirou eles lá para que eles não comessem, para viver eternamente, né? Exatamente. E aí eles iam comer desse fruto e viver eternamente no pecado, porque já tinha contraído o pecado e viver eternamente, viveria no pecado. Então, Deus os tirou de lá e expulsou e disse: maldita será a terra de sua causa, e as consequências vieram de lá para cá, e foram muitas as consequências, e eles pagaram para a própria pele, e sobrou para nós. Até hoje, nós sabemos que tudo de ruim que está na face da terra é consequência do pecado, o próprio pecado gera morte, e lá está escrito mais na frente. Então, essa foi a consequência da desobediência dos dois que Deus deixou no jardim, não era para serem os dois dali. Não dá nem para a gente se imaginar como é que seria o jardim do Éden caso ele não tivesse acontecido a desobediência, mas Deus não nos deu entendimento, nem está na palavra escrita, como seria, mas o que nós vemos é o que está escrito aqui. Então, a partir daí já começou as desobediências e vieram homens de Deus muito famosos, muito poderosos, dados por Deus. Você vê quantas, vou citar alguns aqui dos homens de Deus que desobedeceram e tiveram suas consequências muito grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos citar aqui a passagem de Josafá e Acabe, em que Acabe convidou a Josafá para um banquete, para ali fazer uma reunião, para ir se levantar contra quem? Ramote e Gileade, para levarem ali, para iniciar uma guerra. Eles estavam lá sossegados. Acabe tinha os seus banquetes, nós sabemos como era a trajetória de Acabe, porque ele era um homem da linhagem de Deus, mas ele se perverteu por casar com uma filha, uma rainha chamada Jezebel, uma endemoniada, uma mulher que causou muitos problemas no meio do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se perverteu e ele conhecia a verdade, mas é aquele rebelde, ele desobedecia tudo. Diz a palavra do Senhor que chamou a Josafá, convidou e fez um banquete, reuniu e disse:
para eles se unirem, os dois exércitos ali, para se levantar a Ramote e Gileade para lutarem contra eles. Mas aí veio os profetas de Acabe, cada um falando aquilo, que Deus vai entregar essas nações às suas mãos. Aleluia! Muitos profetas. Mas Josafá, sendo um homem sábio, ungido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: será que não há aqui algum profeta que realmente o Senhor possa nos falar se a gente vai ou não? Porque ele não viu firmeza nas profecias dos profetas de Acabe. Ele não viu firmeza, aquele era um ponto de mentiroso. Mentiroso como tem nos dias de hoje, pessoas que passam profecias, passam palavras, passam coisas para a honra de Deus, sendo mentira, sendo coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Então Josafá questionou isso aí, e ele disse: lembrou, um tal de Micaías, mas ele nunca fala nada coisa boa de mim, só fala ruim, porque ele só andava no pecado, nas coisas ruins. Não tinha como um profeta de Deus proferir coisa boa. O homem de Deus, Micaías, ele era um homem de Deus, então como ele tinha para Acabe, era contra Acabe, tudo que ele dizia. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxeram ele. E aí nós vamos ver mais na frente aonde está uma desobediência do homem de Deus. Acabe já não estava ninguém, não podia nem encontrar desobediência para ele, era qualquer questão. Ele já desobedeceu a Deus há muito tempo. Mas ao final, então, o homem de Deus, Josafá, um convidado especial, ele convidou. E Josafá, questionando, eles trouxeram o Micaías, e Micaías disse o quê? Eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Então Deus não autorizou aquela busca para fazer aquela guerra. Deus não autorizou nenhum deles, nem Acabe, nem Acabe. Deus estava só de convidado. Deus não autorizou Acabe. Mas o que acontece? O profeta disse: não vá para cada um para as suas casas e deixe isso para lá. Deus disse: não. Mas o que acontece? Acabe não gostando, acho que o assessor dele foi e feriu Micaías no queixo, deu um soco nele, porque ele estava falando a verdade. E ele mesmo ferido virou e disse: se tu vontade de ir lá em paz dessa guerra, Deus não falou na minha boca, Deus não falou na minha boca. Ele disse: houve todo Israel. Aí, quer dizer, houve uma comprovabilidade da verdade que ele está dizendo a seguinte. Agora vamos ao ponto da desobediência. Já que Josafá, ele existiu que realmente tivesse uma coisa mais verídica, e por que ele combinou para ir? Sendo que Deus autorizou para não ir. Era para ele dizer: então não vou, Deus disse para não ir, eu não vou, vá você sozinho. Não, a Bíblia diz que ele foi. Foi uma desobediência do nome de Deus. Josafá, ele foi junto com Acabe se disfarçou, que ele não foi disfarçar, porque o plano daqueles exércitos lá era pegar o rei, ia para pegar Acabe. Só que Acabe se disfarçou numas carruagens lá e tal. Então quem ficou exposto foi quem? Foi Josafá. A Bíblia diz que os soldados perseguiram Josafá e encontraram ele por pouco. Deus deu um livramento por pouco, ele se levou. Deus deu um livramento muito grande para ele, por causa dele. Deus pediu de Deus a confirmação e desobedeceu a confirmação que ele recebeu. Deus entregou que era para não ir. Olha a consequência disso aí. A Bíblia diz que Deus deu um livramento para Josafá, que os soldados iam matar ele. Mas Deus deu sabedoria também, que colocou no olho daquele soldado, para ele entender que era Josafá, não era carne. Aí recuaram. Aí ele recebeu esse grande livramento de Deus. Resultado disso aí, Acabe falou: não é isso. Então, se tem uma peleja aqui, que o Acabe está aqui na frente. A Bíblia diz que na discussão ele se escondeu, muito disfarçou e se escondeu. Mas de Deus ninguém esconde. Mas vamos logo nos Deus. Deus disse para não ir, ele disse: se tu for voltar em paz, Deus não falou da minha boca. Portanto, o que aconteceu? Ele se escondeu, mas de Deus ninguém se esconde. A palavra diz que um soldado entesou, entesar e puxar a flecha e puxou. E assim, sei que deve ter suficientemente para jogar para qualquer lugar uma flecha. Essa flecha foi suficiente, Deus guiou essa flecha. E essa flecha passou, ela foi certeira. A Bíblia diz que ela passou por dentro de algumas fileiras da carruagem. É uma pontaria que o melhor arqueiro do mundo não conseguia aquela pontaria. Deus guiou aquela flecha no peito de Acabe. E ele morreu. A Bíblia diz que ele ainda teve uma humilhação muito grande. E disse que ao final da tarde, que o sangue da carruagem dele correu, ele morreu em seguida.
e ele foi lavado no lugar onde as prostitutas tomaram banho. Foi mais uma humilhação com o rei. Entendeu? Isso aí é a consequência da desobediência. E agora, Deus voltou para casa, todo mundo envergonhado. Quer dizer, quem sabe, aí foram ver, eles tinham prendido Micaías, tinha prendido ele, falou: sustentei ele com pão de angústia e com água de amargura. Deve ter ido lá soltar ele, que ficaram todos envergonhados, porque a palavra que ele diz é uma palavra verdadeira. Então, portanto, é a consequência da desobediência. E todos nós muitas vezes aqui, às vezes nós pastor dizendo: você chega aqui a 7 horas, todo mundo orar. Ninguém só chega muito barato com uma coisa, depois só chega tarde. Isso é desobediência de nós, ligando minha cara, todos nós. E agora, todos nós somos desobedientes. A desobediência só todo mundo, não tem isso. Aqui nós só ordenamos nossos pastores, desobedecem tudo. Por graça e misericórdia, Deus ainda nos dá um perdão, mas somos todos desobedientes. Segundo os homens de Deus, e muitos de Deus têm a responsabilidade a eles ali, desobedecer, que cada um tem as suas consequências. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Pai. Vamos ver outro índice aqui de desobediência. Diz a palavra de Deus que Jonas foi enviado a Nínive para pregar o evangelho. Um povo não sabia nem o que era Deus, e desobedeceu, se desviou para Tarsis, sofrendo pelo que passou. Deus botou ele para cair na boca de um peixe. Um peixe engoliu ele, passou 3 dias no ventre desse peixe, até entender que Deus ninguém se esconde. Deus foi desse peixe para vomitar ele na praia, e ele voltou. Agora teve a consequência da desobediência e os benefícios da obediência. O que aconteceu? Ele voltou, pregou para Nínive. O rei de Nínive obedeceu a palavra que Deus enviou para ele. O que aconteceu? Deus livrou de acabar com a cidade, porque qual é o benefício de quem dá obediência? Um desobedeceu, passou por aqui, passou, e o rei teve a sua obediência, porque ele apregoou um jejum a todos, a sua cidade. Ninguém comeu, nem bebeu, nem deu os animais, para poder obedecer aquilo que Deus mandou ele pregar. Pode ser que não